Olá pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai mergulhar em um lado obscuro da história da humanidade. Acontecimentos catastróficos que mudaram o planeta e o rumo da civilização. O mundo pode ser contado antes e depois de cada um desses eventos, tamanha foi a destruição. Apesar de tudo, esses eventos nos ensinam muito sobre superação, resiliência, sobre dar a volta por cima e até mesmo sobre nós mesmos. Se você acha que já viu de tudo, prepare-se, pois este vídeo vai revelar eventos surpreendentes que você talvez nunca tenha imaginado. E já sabe, se curtir o conteúdo, não esqueça de se inscrever e ativar o sininho para não perder nenhuma das nossas próximas histórias impactantes. Nossa expedição começa 1600 anos antes de Cristo, no Mar Mediterrâneo. Imaginem só, uma ilha paradisíaca, lar da avançada civilização minoica. De repente, o vulcão Tera entra em erupção, uma explosão cataclísmica, lançando cinzas e rochas a quilômetros. Um tsunami colossal engolfando tudo em seu caminho. Cidades inteiras devastadas, a civilização minoica em ruínas. Mas o que torna essa catástrofe ainda mais fascinante é sua relação com o mito da Atlântida. A destruição repentina da civilização minoica, aliada à força devastadora da erupção, deu origem a teorias que sugerem que o relato de Platão sobre a Atlântida pode ter raízes reais na história de Tera. Imagine só, um reino próspero que desaparece nas profundezas do mar, deixando apenas lendas e fragmentos de uma cultura rica. Os arqueólogos encontraram evidências de que, antes da erupção, a ilha era habitada por uma sociedade avançada, com sofisticados sistemas de irrigação, arte impressionante e um comércio vibrante. A destruição da cultura minoica não foi apenas uma perda local, mas teve ramificações em todo o Mediterrâneo, afetando até mesmo o Egito Antigo. Avançando na história, encontramos um dos capítulos mais sombrios e devastadores da humanidade, a Peste Negra. Entre 1347 e 1351, essa pandemia dizimou aproximadamente um terço da população europeia, resultando na morte de cerca de 25 milhões de pessoas. O que torna essa catástrofe tão impactante não é apenas a escala de vidas perdidas, mas também as profundas mudanças sociais, econômicas e culturais que ela desencadeou. A Peste Negra não foi apenas uma crise de saúde pública. Foi uma força que remodelou a estrutura da sociedade medieval. O vírus responsável pela Peste Negra era a bactéria Yersinia pestis, que se espalhou através de pulgas que viviam em ratos. A propagação do contágio foi acelerada pelas rotas comerciais, especialmente a Rota da Seda, que conectava o Oriente e o Ocidente. Quando os navios mercantes chegaram a portos europeus, trouxeram não apenas bens, mas também a doença. Cidades inteiras foram devastadas, e em muitos lugares, a resposta inicial foi o medo e a ignorância. As pessoas abandonavam suas casas, fugiam para o campo e deixavam suas cidades em busca de segurança, resultando em vilarejos abandonados e cidades fantasmas. Em 1556, a China foi palco do terremoto mais mortal da história. A província de Shanxi tremeu com uma fúria inimaginável, 8 graus na escala Richter. Cidades e vilarejos inteiros foram reduzidos a escombros em questão de segundos. Milhares de pessoas morreram soterradas, casas desabaram, templos ancestrais vieram abaixo. O pior? Muitas das vítimas moravam em cavernas escavadas em montanhas que desabaram como castelos de areia. O número de mortos? Estima-se que mais de 800 mil pessoas. O terremoto de Shanxi foi uma tragédia de proporções épicas que nos lembra o quão imprevisível a natureza pode ser.
Imaginemos uma cidade inteira sendo consumida pelas chamas, com fumaça e calor tomando conta de cada esquina. Essa cena aterradora se tornou realidade em Londres, em 1666, durante o Grande Incêndio, um dos eventos mais marcantes da história da cidade. O incêndio teve início na madrugada de 2 de setembro em uma padaria na Pudding Lane, propriedade do padeiro Thomas Fariner. Um pequeno erro, como uma chama não apagada, rapidamente se transformou em um inferno que devoraria grande parte da cidade. O fogo, alimentado por casas construídas de madeira e palha, se espalhou rapidamente, consumindo tudo em seu caminho, incluindo mais de 13.000 residências e vários marcos históricos, como a Catedral de São Paulo. Embora o incêndio tenha sido um desastre catastrófico, ele também se tornou um ponto de virada na história de Londres. A cidade, que havia sido construída em grande parte com materiais inflamáveis, precisava de uma reformulação drástica para evitar que uma tragédia semelhante ocorresse novamente. O Grande Incêndio levou a uma série de reformas urbanas e à introdução de novos códigos de construção. O arquiteto Sir Christopher Wren, que teve um papel crucial na reconstrução da cidade, desenhou novos edifícios, incluindo a nova Catedral de São Paulo, que se tornaria um símbolo da resiliência de Londres. Em 1755, no dia em que os portugueses celebravam o Dia de Todos os Santos, Lisboa foi atingida por uma das maiores catástrofes naturais da história. Um terremoto colossal, estimado em 9 graus na escala Richter, sacudiu a capital portuguesa com fúria inimaginável. Prédios desabaram, igrejas ruíram, milhares de pessoas morreram soterradas. Mas o pior ainda estava por vir. Um tsunami monstruoso, com ondas gigantescas, invadiu as ruas da cidade, engolfando tudo em seu caminho. O que o terremoto não destruiu, o tsunami levou. Lisboa, antes um centro vibrante do Império Português, estava em ruínas. A tragédia chocou a Europa e influenciou pensadores como Voltaire, que questionou a bondade divina diante de tamanha destruição. Em 1883, o mundo testemunhou a fúria da natureza em sua forma mais aterrorizante. O vulcão Krakatoa, na Indonésia, entrou em erupção com uma violência inimaginável, liberando uma energia equivalente a milhares de bombas atômicas. A explosão foi tão poderosa que pôde ser ouvida a milhares de quilômetros de distância. Ondas de choque derreteram navios, tsunamis gigantescos varreram cidades costeiras, e a atmosfera foi tomada por cinzas e poeira vulcânica, alterando o clima global por anos. O Krakatoa, antes uma ilha imponente, foi pulverizado, deixando apenas uma cratera colossal no oceano. A erupção do Krakatoa foi um lembrete brutal do poder devastador da natureza. Em 1912, o mundo assistiu horrorizado ao naufrágio do Titanic, considerado o navio mais luxuoso e seguro já construído. Em sua viagem inaugural, o gigante dos mares colidiu com um iceberg no Atlântico Norte. O impacto, inicialmente subestimado, abriu um rombo no casco do navio, condenando-o a um destino trágico. Falta de botes salva-vidas suficientes, falhas de comunicação e a arrogância humana contribuíram para a dimensão da tragédia. Mais de 1.500 pessoas, entre passageiros e tripulantes, perderam suas vidas nas águas geladas do Atlântico. O naufrágio do Titanic não apenas marcou a história como um símbolo da fragilidade humana, mas também levou a mudanças significativas nas leis de segurança marítima. Em 1986, um acidente nuclear na usina de Chernobyl, na Ucrânia, chocou o mundo e lançou uma sombra de medo sobre a energia nuclear. Durante um teste de segurança mal conduzido, o reator 4 da usina explodiu, liberando uma nuvem radioativa que se espalhou por grande parte da Europa.
Os níveis de radiação eram tão altos que os bombeiros que chegaram primeiro ao local morreram em questão de semanas. A cidade de Pripyat, próxima à usina, teve que ser evacuada às pressas, tornando-se uma cidade fantasma congelada no tempo. O desastre de Chernobyl expôs as falhas da União Soviética em lidar com acidentes nucleares e os perigos da energia atômica. No dia 26 de dezembro de 2004, um terremoto submarino de magnitude 9.1, um dos mais poderosos já registrados, sacudiu o Oceano Índico, gerando uma série de tsunamis devastadores. As ondas gigantes, algumas com mais de 30 metros de altura, atingiram países como Indonésia, Tailândia, Índia e Sri Lanka, causando destruição generalizada. Vilas inteiras foram varridas do mapa, hotéis e resorts à beira-mar foram reduzidos a escombros e milhares de pessoas foram arrastadas pelas águas furiosas. O tsunami do Oceano Índico foi uma tragédia de proporções épicas, que matou mais de 230 mil pessoas e deixou milhões desabrigadas. Em agosto de 2005, o furacão Katrina, um dos mais poderosos já registrados no Atlântico, atingiu a costa sul dos Estados Unidos, causando devastação em massa. A cidade de Nova Orleans, construída abaixo do nível do mar e protegida por diques frágeis, sofreu o impacto mais devastador. Os diques cederam, inundando 80% da cidade e prendendo milhares de pessoas em suas casas. A resposta lenta e desorganizada do governo americano agravou a situação, deixando muitos desabrigados e sem assistência por dias. O furacão Katrina expôs as falhas na infraestrutura e na capacidade de resposta a desastres naturais nos Estados Unidos. O que aprendemos com essas tragédias? O impacto de uma catástrofe pode ser devastador, mas a história também nos mostra a capacidade de superação da humanidade. Em cada um desses eventos, encontramos coragem, inovação e a busca por respostas para evitar novos desastres. Se esses fatos te impressionaram e você quer saber mais sobre eventos que marcaram o mundo, não deixe de assistir aos nossos próximos vídeos. Lembre-se, a história está sempre nos ensinando algo, e o conhecimento pode ser a chave para a prevenção. Nos vemos no próximo vídeo.